Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Tudo certo? Estamos aqui para mais um evento com vocês. Valeu, obrigado pela participação. Bom, logo de cara, vamos fazer o seguinte, vamos falar, Guga, da PEC ontem que foi protocolada, duas coisas numa só. Queria que você começasse aí já dando uma avaliada, o que a gente pode esperar para hoje. O Centrão não gostou muito de como foi, né, das tratativas ali dentro dessa PEC. Foi protocolado ontem à noite. E a equipe, o novo governo, ele está montando, na verdade, o Guga, um aconselhamento econômico. Mais ou menos na linha dos Estados Unidos ali, que inclusive, quando tinha esse aconselhamento, até a Janet Yellen, que hoje é secretária do Tesouro, que já foi presidente do Banco Central Americano, ela fazia parte. Então, nesse aconselhamento, ele está trazendo nome de pesos. Teria, por exemplo, o Malan, o Pedro Malan, o próprio Pércio Arida. Ouvi alguma coisa, até lendo em algumas outras colunas, falando do Delfim Neto, né? Trazendo pessoas que têm um grande peso aí para estar dando uma assessorada numa equipe econômica. E o Haddad disse que não tem convite para assumir o Ministério da Fazenda. Mercado hoje, devemos ficar atento em relação a isso? Vamos lá, né? Eu acho que o que esse novo governo precisa fazer dentro do contexto agora é entregar alguma coisa de verdade, né? Eu acho que até lá vão ser especulações, né? E a gente percebe que o nosso mercado está bem especulativo, né? A gente não tem aí nenhum player com mais força querendo tomar uma posição e se manter posicionado. Pelo menos é isso que eu consigo manter o meu sentimento. Eu acho que o próprio movimento, né, ao longo da semana passada, em relação ao Pércio Arida estar junto ali, né, na equipe econômica, não estar junto ali na equipe econômica, né, fazendo com o movimento de quinta-feira, depois, né, se desfazendo o movimento de sexta-feira. Então, assim, na minha opinião, Marco, eu acho que tem que ser menos promessas e mais acontecimentos, né? O pessoal precisa dizer quem será de fato os nomes, né, e marcar na pedra, como a gente diz aqui no mercado, né, dar a ordem e manter a ordem firme, né, para que de fato a gente consiga começar a diminuir essa tensão e essa falta de confiança, né? Então a gente começaria a construir uma nova confiança, e obviamente com nomes técnicos de pessoas que já fizeram as coisas acontecer no passado, vai ser muito bom, apesar que o contexto do presente é totalmente diferente do contexto que a gente tinha no passado, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer, que o mundo agora está com 8 bilhões de pessoas, né? Tem gente demais no mundo, e que aquelas expectativas que a gente tinha aí de crescimento, né, navegando em cima de um drive aí de crescimento populacional, vai mudar bastante. Então também as expectativas de mundo, né, e o olhar de mundo, eles vão mudar e muito. Então, apesar da equipe ter feito grandes coisas, né, se as pessoas vierem, né, que fizeram grandes coisas no passado, o presente vai ser totalmente diferente. Beleza, beleza. Pegando essa questão aí do próprio. Você falou da crise de confiança, né? Acho que a pior crise que um país, na verdade, a pior crise que tem, pior que crise econômica, é a crise de confiança que traz uma grande instabilidade. Boixá, você dentro do universo aí hoje, os clientes, né? A sua base de operacional aí, tanto intraday quanto de posição, você está sentindo que o pessoal está menos confiante e investindo menos? Ou ainda é um universo ainda que o pessoal não sentiu e realmente continua injetando e acreditando, não só no país, mas como investimento no mundo, no modo geral? Pois então, cara, eu sempre olho com o olhar de trader para o mercado, né? Eu não sou economista, né? Eu sou meritamente um trader. Minha carreira toda eu fui trader. Sob o ponto de vista de mercado, acho que o mercado apoiou bastante já. A PEC que está no Congresso agora, talvez seja o pior momento dela, né? Ela vai perder, com certeza, espaço. Tanto é que a gente viu nos últimos dias a dificuldade de negociação, né, do governo para botar para votar isso, né? E mesmo assim eles botaram lá, mas já botaram com o relator da PEC falando que tudo que, né, a PEC entra de um jeito no Congresso e sai de outro, enfim. Provavelmente deve perder bastante espaço ali. Eu li agora de manhã que o governo já está aceitando 150 bi de extrateto. Provavelmente, se ele já está aceitando 150 bi, provavelmente vai ser um número menor do que esse.
Quanto menor for, melhor, né, para o mercado, de uma maneira geral. Quanto menor for, acho que o governo tem que trabalhar esse número aí para ele ser menor, tem que cortar, né? Tem que cortar despesa, né? O governo nem entrou, ele já quer dinheiro a mais e não tem nenhuma contrapartida de despesa, né? Acho que o ministro vai ser o Haddad mesmo, né? Aparentemente, para a tristeza geral da nação, deve ser o Haddad. E acho que esse conselho aí que vazaram aí ontem do Malan, com mais o Pércio Arida, enfim, isso aí é uma satisfação que o Lula está querendo dar para o mercado. Não acho que isso aí influi em nada. Antigamente tinha um conselhão, não sei se vocês se recordam, no governo do PT tinha um conselhão que ele botava empresários, trabalhadores, aquilo lá nunca serviu para nada, faziam reuniões, enfim. Não acho que vai fazer preço isso aí também. O que vai fazer preço realmente é se a PEC não for tão grande e o governo, né, o Haddad provavelmente de ministro, mas se ele tiver pelo menos uma equipe boa e o governo trabalhar em coisa que eu também não acredito muito, em reformas. Acho que é por isso que o mercado está tão tenso, né? Porque o mercado está vendo só aumento de gastos e nenhuma compensação, isso em nenhum lugar, né? Então, taxa de juros pressionada, Banco Central, semana aí deve ter um tom mais, né, mais forte, enfim. Acho que o cenário ainda não é tão bom, mas graficamente, ali, se você olhar o mercado já caiu bastante, né? Petrobras, por exemplo, ontem me surpreendeu bem, né? Um dia que o petróleo abriu caindo bastante, enfim, trabalhou negativo praticamente o dia inteiro, depois puxou no final do dia, mas a Petrobras foi bem no dia, ontem. E ela está numa zona ali gráfica importante de reversão, que a gente pode ver a Petrobras subir. Acho que me surpreendeu bastante ontem, hoje com o petróleo subindo 4%, acho que deve ser um dia bom para a Petrobras, sim. Muito, muito, muito bem observado essa questão que você colocou agora, viu, o Eduardo, do agrado que o governo está querendo dar para o mercado, né? Esse conselho realmente está sendo um agrado. Agora, isso é uma garrafa de água aí do lado, cara? Pô, é uma garrafinha de água, está estilizada, hein, meu? Ô Guga. Tem aqui, acho que não está aparecendo na câmera, tá aqui? Aqui, ó, Guga, olha o meu copinho de água, simplesinho, ó. Esse cara... O Guga ganhou uma de presente da gente aqui, da Active Trade. Manda pra nós aí, porque eu tô com um copinho de água. Vou mandar uma pra você também, que essa garrafa é boa pra caramba. É bom. Ô, gente, vamos falar um pouco já do mercado de hoje. China bombando, hein? China com uma alta de 5,24% fechando. Parece que os protestos lá não surtiram efeito, mas começam a se reavaliar uma suspensão da política Covid-0. E o mercado bombou. A gente teve Hang Seng fechando com uma alta de 5,24 e Xangai com uma alta de 2,31. As bolsas mundo afora, com exceção da Itália, que opera com uma queda de 0,03%, o mundo todo sobe. Um pouco, mas sobe, né? E a gente teve aí o próprio Eduardo trazendo a informação do petróleo, da disparada do petróleo aí, com uma possibilidade da OPEP cortar a quantidade de produção aí, que ela mensurou isso ontem, né? Já aproveitando o Guga e o Eduardo, eu queria falar um pouco de mercado hoje, da abertura aqui do nosso índice, antes de falar de dólar. Então, Guga, queria que você começasse a falar para a gente o que você visualiza nessa abertura do índice hoje e o Ricardo já emendasse também aí. O Ricardo é meu primo mais famoso, né? É Eduardo Boechat. Perdão. Acontece muito, tá? Você sabe que... Acontece muito. O Eduardo, eu ficava... Não, Eduardo, porque a gente estava acostumado com o Ricardo Boechat, né? Boechat é um sobrenome... Não, acontece muito. Realmente o Ricardo é um cara conhecido, um cara que era o ícone. Verdade, mas você... Não, só mais você. Guga, vamos compartilhar a tela e já pegar e emendar no Eduardo aí uma projeção de abertura de futuros aí do nosso índice, que vai abrir daqui 15 minutos. Bora lá. É aquela história, né? É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Vamos tentar entender aqui, né? Pô, China, assim, na minha opinião, quando a gente olha para o Brasil, olha para a commodity, né, uma China subindo hoje mais de 5%, com certeza traz ânimos para os mercados, né? E uma China subindo 5%, petróleo, né, a $86 o barril. Então, assim, acho que tem movimento positivo para nós hoje, sim, podemos nos surpreender e até puxar uma expectativa mais forte, né, para esse mercado. Então, consigo ficar mais confiante. Tá? Ontem, o que nós vimos? Né? Nós vimos aquele mercado
abrindo, azedando, né, voltando tudo e fechando aqui nos patamares que a gente teve negociados na parte da tarde da sexta-feira. Então o mercado ele volta para os patamares negociados na parte da tarde de sexta-feira e ali ficou. Né? Ok, tivemos jogo do Brasil e tudo mais, mas ali ficou. Tá? Então, assim, se nós formos olhar para as possíveis projeções que a gente tem para o dia de hoje, eu me arrisco a dizer, tá, que a gente tem aí chances de ir trabalhar ali na região, né, pelo menos dos 111 mil pontos. Tá? Acredito que a gente tem espaço para 111 mil pontos e quem sabe, olha que interessante, né, a minha segunda projeção, lá para a região dos 113 mil pontos. Tá? Que os 113 mil pontos, quando eu faço a projeção, olha o que eu estou pegando aqui para vocês entenderem, tá? É esse movimento das máximas que nós tivemos na parte da tarde de sexta-feira até as mínimas da manhã do dia de ontem. Tá? Então, assim, é um movimento muito curto, mas é um movimento que trouxe uma volatilidade para o mercado, traz, né, uma percepção de volatilidade para o mercado e uma resposta positiva em relação a essa queda, né, máxima e mínima, é para jogar para 111 mil pontos e, quem sabe, 113 mil pontos. Tá? Eu acho que lá nos 113 mil pontos a gente começa a, de fato, questionar, puxa, será que o mercado ele tem, né, narrativa, tem cenário para superar esse patamar de preço? Né? Eu acredito que não. Certo? Então, acreditando que não, teria aqui um movimento para voltar para a região dos 111. Então, se o mercado abre muito eufórico, né, muito forte, eu acredito que teria condições para voltar aqui para os 111 mil pontos. Tá? Um cenário mais comedido, um cenário mais apertado, né, não podemos esquecer que ontem nós tivemos Copa do Mundo, então teve um pregão com menos liquidez na parte da tarde, mais atípico e tudo mais, mas se nós fôssemos projetar, né, um cenário para cá, para essa abertura, né, imagina assim, o mercado abaixo dos 111 mil pontos, seria ali dos 110, 750, podendo voltar aqui para a região, quem sabe, dos 110, 160. Mas já é um movimento maior do que os movimentos que a gente estava, né, projetando nos últimos pregões, nos últimos dias. Tá? Então consigo enxergar aqui uma janela para a gente poder fazer alguma operação aqui nessa primeira meia hora, né, que nós vamos estar aqui acompanhando no nosso pre-market. Certo? Já para baixo, aqui no índice, para que eu não ganhe muito o tempo aqui para o Marco não falar que eu falo demais aqui, né? Já para baixo, o que eu estou enxergando? Né? Pô, a gente teria a chance de vir aqui para os 108.500 pontos, né? E o pior do cenário seria voltar aqui para 107.500 pontos, que a gente poderia trabalhar aqui do 107 até os 107.500 até os 108.500. Então, essa é a minha fotografia. Vou negociar dentro desses níveis de preço que eu passei para vocês. Né? Então, assim, esperar aí para ver o que vai acontecer nessa abertura do índice. Beleza. Aproveitando aí, então, que a gente está com o Eduardo. Eduardo, queria que você desse um panorama aqui que você imagina aí hoje para o comportamento da nossa Bolsa. E emendando já e devolvendo para o Guga do câmbio também, né? Que o dólar ontem fez uma queda de 0,83, ficou bastante animado. Qual é a sua percepção aí para esses dois ativos aí, já que vai abrir em 11 minutos? A princípio eu concordo com o Guga aí. Eu não gosto muito de definir patamares, porque definir patamares acaba me travando muito. Mas eu acho que a abertura deve ser bem positiva. Não tem como, né? Um dia que a China sobe 4%, que minério sobe 2% e tralalá, que petróleo está subindo mais de 4%, não dá para acreditar muito que a abertura aqui no Brasil não vai ser boa. A gente tem operado muito conectado com China, né, nos últimos anos, e é muito difícil prever o que acontece na China, né? Enfim, a imprensa lá não é livre, não se tem muitos comentários abertos, mas enfim... Se a China está bem, o mercado lá está bem essa noite, provavelmente aqui teremos uma abertura boa. O dólar ontem me surpreendeu bastante até, caiu bem no dia, né? Acho que hoje deve continuar o movimento. O fato é que nós temos muito juro no Brasil, né? Já temos juro de quase 14% ao ano. É bastante juro. O dólar, apesar de ter momentos de puxada, com toda essa bagunça que a gente está vendo aí no fiscal, né, que o futuro governo está patrocinando aí a nova PEC. Eu acho difícil, né, o dólar com esse juro ter movimentos muito mais fortes para cima, com juro tão forte. A menos que a gente tenha lá fora muito mais alto de juros, enfim.
de curto prazo, eu acho que a gente vai continuar nesse lenga-lenga aí, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, a bolsa também não vejo grandes desgarradas também de patamar, também não acho que vai ter entrada nova de grana na bolsa para poder forçar a bolsa para cima. Enfim, acho que a gente está vivendo de momentos. Hoje, aparentemente, o momento vai ser um momento bom. O mundo está sem dinheiro, né, cara? A gente percebe que os investimentos ali, pelo menos para renda variável, têm sido mais comedidos, vamos falar essa palavra aí, que é justamente para conter. Você falou de juros aí, os Fed Boys, né? O pessoal do Banco Central Americano, os membros do Banco Central Americano, eles têm dado um discurso um pouquinho mais hawkish, né? Quando a gente fala que é uma alta de juros um pouquinho para cima, né? Não dovish, né? Ontem teve o Bullard, né? Ontem teve o Bullard falando. Eles estão falando pelo menos 5%. Há um tempo atrás a gente trouxe informação até com o Guga aí, que a gente estava falando, poxa, estavam falando que poderia chegar os juros americanos até 7%. O Guga é um pouquinho mais pé no chão, né, Guga? Você está um pouquinho mais igual a mim, né? A gente está um pouquinho mais... A gente não é pessimista, a gente não vê um céu de brigadeiro tão próximo assim, né? Eu não sou pessimista, eu sou realista. Porra, na verdade, assim, eu não consigo ter um sentimento positivo, né? Então eu estou mais disposto a ter uma surpresa negativa do que uma surpresa positiva. Eu prefiro assim, estar preparado para uma surpresa negativa e, se vier uma surpresa positiva, me movimentar rápido, né, do que o contrário. Porque senão fico muito otimista, agarrado aí num mercado que não consegue se desenvolver, e aí eu sofro o que eu sofri lá atrás, né, entre 2011 e 2016. Olhava para a bolsa, sempre imaginava que as coisas poderiam melhorar. O mercado tinha muito espaço para poder se desenvolver, né, e aí não conseguia se desenvolver. Tinha aqueles voos de galinha, né, mas nesses voos de galinha subia 20 a 30%, e aí voltava a fazer novas mínimas. Então, essa memória, ela vive muito presente na minha mente. Então eu fico assim, puxa, cara, deixa eu estar preparado aqui para um cenário que daqui a pouco as coisas não vem uma surpresa positiva, e ok, né? Se não vier uma surpresa positiva, ok, mas se vier uma surpresa positiva, né, dá para destravar aí o negativismo e deixar as coisas se desenvolverem mais. Perfeito. Para você que sintonizou agora, a gente está aqui no Pré-Market conversando com o Eduardo Boixá. Ô Eduardo, para finalizar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho de alguma ação específica ou dentro do quadro de bolsa que a gente está falando da renda variável. Você cantou hoje aí, você falou da Petro, né? Que a Petro ontem realmente mostrou um pouco mais de força, né? Petro que estava consolidada aí a R$22 aí para baixo, viam os analistas iam massacrando uma das principais ações da carteira do índice Bovespa. É a Petro mesmo que você olha com mais carinho ou alguma outra ação que você enxerga de forma positiva aí para o final do ano, para o ano que vem, ou algum setor específico? Na semana passada eu acompanho alguns papéis, né? O negócio é que muitos papéis são muito ligados a juros, né? Então as empresas que eu mais gosto, aí, que eu mais acompanho, tem uma dinâmica de juros ruim, dinâmica de dívida ruim, né? Setor de construção, a Ambipar, que eu acho que é uma empresa muito legal também, apanhou bastante nos últimos dias, né? Enfim, a dinâmica do mercado é ruim, com juro a 14%, é difícil da bolsa subir, é difícil. Eu sei que a turma vai tentar comprar, vai ter momentos aí, como o Guga falou, do voo da galinha, de subir 20%, 30%, é verdade, isso pode acontecer, né? Eu tive um chefe até que falava que o pessimista não fica rico, né? E é verdade, a gente tem que ser, do jeito que eu opero aqui, eu sempre busco posições mais otimistas, né? Tento buscar posições mais otimistas, às vezes não é possível, porque afinal de contas o otimismo, né, o mundo normalmente cresce, né? Então normalmente as ações sobem, isso aí você pegar o retorno ao longo do tempo. Mas enfim, realmente está complicado, setores apanhando muito. O que me chamou muito a atenção ontem foi realmente Petrobras, num dia meio morno, subir mais de 2%, para mim graficamente ela está numa zona de reversão ali. Acho que é possível que a gente talvez veja a Petrobras subindo um pouco mais. Só que aí você olha para a empresa e olha para o futuro dela aí, para o início do próximo ano, aí, como é que vai ser o novo governo, você fala, pô, eu não vou comprar isso de jeito nenhum, né? Então tem essa
momento de dicotomia do mercado aí que a gente vai ter que atravessar. Acho que talvez esperar cair um pouco para comprar, enfim, ter um pouquinho de carteira e ir aumentando à medida que for subindo, para você não tomar tanto sufoco, talvez via opções também, o pessoal que gosta de operar opções, enfim, buscar alguma coisa nessa linha. Perfeito. Conversamos aqui com o Eduardo Boixá, da Active Traders. Muito obrigado pela participação. E a gente vai se ver mais vezes essa semana, com certeza, aqui. Eduardo, brigadão, bom dia para você. Estaremos juntos. Valeu, bom dia, Guga.